O mercado tem acompanhado atentamente as eleições presidenciais e tem reagido aos resultados. Para avaliar o cenário econômico e quais as perspectivas para esse segundo turno, conversamos agora com o economista-chefe da DMI Group, Daniel Xavier. Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, bem-vindo e obrigado aos ouvintes também. Daniel, o mercado teve o primeiro dia pós-eleições com fechamento aí muito positivo, né? A Bolsa de Valores teve um grande volume de financeiro, negociou 28 bilhões e 900 milhões de reais, um novo recorde histórico de volume. O dólar também caiu, foi o menor valor em 2 meses. O que explica esse clima de euforia no mercado? Olha, essa euforia, ela veio basicamente dos resultados eleitorais efetivamente observados das urnas no domingo, né? Então, a quantidade de votos, né, no candidato mais reformista foi expressiva, tá? E, em segundo lugar, as cadeiras no Congresso, no Senado e na Câmara, vieram em um número muito maior, né, para os partidos menores, sinalizando uma renovação, né, na composição do Congresso, que também pode ser favorável para o cenário das reformas econômicas. Tem uma relação direta, por exemplo, com o plano econômico do candidato Jair Bolsonaro? Olha, com o plano econômico, não necessariamente, mas sim com a proposta, né, de política de renovar o Congresso, de se colocar frente ao público, frente aos eleitores, como um candidato diferente dos demais, né, como uma alternativa a toda essa polarização PT-PSDB das últimas décadas. Então, com isso, Bolsonaro alavancou o partido dele e demais candidatos a ele relacionados. Isso foi muito expressivo e muito importante. Agora, qual é a tendência? Como é que hoje o investidor, o que ele deve esperar do mercado até aí essa reta final de segundo turno? Temos 3 semanas de eleições. Antes, a gente estava vendo sobe e desce, por exemplo, do dólar. Há quem fale de um fechamento do dólar de até R$ 3,50 até o final do ano. Qual é a tendência, na sua opinião? Eu acho que, basicamente, pensando daqui até o segundo turno, né, dia 28, temos 20 dias, basicamente o mercado ele vai continuar monitorando as pesquisas eleitorais referentes ao segundo turno, né? Além disso, também o posicionamento dos apoios, né, para o segundo turno, eu digo as alianças que se formarão, né? Porque o segundo turno é uma corrida nova, é uma corrida diferente. Então eu digo, alguns candidatos vão apoiar o Bolsonaro, outros vão apoiar o Haddad, né? Então a dinâmica dessa correlação de forças vai ser monitorada pelo mercado, né? A dinâmica dos candidatos nas pesquisas também, tá? Então esses vão ser os principais, eu diria, fatores que afetarão o mercado daqui até o término, né, do quadro eleitoral e o desfecho da eleição. Em relação à moeda, né, ao dólar, muita gente estava esperando, segurando, por exemplo, o turista, por exemplo, que pretende viajar no fim do ano, estava comprando aos poucos. A gente teve aí uma disparada do dólar. Agora, um recuo, recorde. No caso de uma pessoa que vai viajar no fim do ano, qual a recomendação? É esperar um pouco mais e aproveitar esse bom momento do mercado de câmbio? Olha, eu acho que juntando assim todas as informações que a gente tem na mesa, eu sugeriria aguardar um pouco mais para comprar dólar para viajar, né? Eu digo isso porque geralmente o mercado ele exagera os movimentos, né? Tanto para alta como para baixa, né? O que a gente chama de overshooting, né? No economês, digamos assim, e de qualquer forma, o contexto atual aponta para essa direção de uma apreciação bem rápida e bem brusca do real, né, em relação ao patamar que se verificava algumas semanas atrás. Então isso quer dizer o seguinte, que no decorrer dessa corrida eleitoral, desse segundo turno, a moeda ela vai provavelmente para patamares abaixo do que ela se encontra agora, e aí vai se estabilizar no nível de equilíbrio mais para frente, mas só mais para frente, né? Então, ao longo da corrida, possivelmente ela se aprecia de forma mais expressiva, né?
Bom, tradicionalmente, o mercado aposta num candidato com perfil mais reformista, né? A gente tem visto agora o presidente Michel Temer, né, que é o presidente com maior índice de popularidade da história recente do país, dizer que vai tentar colocar em votação a reforma da Previdência agora em novembro, após o segundo turno das eleições. Qual é a análise que o senhor faz? Como é que o mercado está vendo? O mercado acredita que essa reforma saia ainda este ano? Olha, eu não diria que o mercado acredita, né, está comprado 100%, mas eu diria que esse é um elemento que, como eu mencionei há pouco, ele favorece esse movimento de apreciação rápida da moeda, né? Porque imagina, da parte da equipe econômica do Bolsonaro, também houve inúmeras sinalizações de que eles pretendem aproveitar esse período de transição para implementar medidas efetivas, né? E não se descarta esse adiantamento da questão da Previdência. Então é um fator que seria favorável, né, pensando em termos de preços de mercado, e também sob o ponto de vista do Congresso que está lá, né, que a maioria, uma parcela significativa não vai estar presente a partir de 2019, esse Congresso teria assim algum pequeno incentivo, né, de fechar com chave de ouro, né, a sua legislatura e fazendo esse trabalho construtivo para o país, que é de fato aprovar, implementar, né, essa reforma que é extremamente necessária. Ou seja, é uma informação, é um rumor, é um balão de ensaio que pode ser bastante favorável aqui nesse último trimestre deste ano. Agora, o segundo turno, o mercado esperava uma vantagem mais ampla de Jair Bolsonaro em relação a Fernando Haddad nesse primeiro turno. Eu pergunto pelo seguinte, o que a gente pode esperar nas próximas 3 semanas, já que também a questão do mercado tem um viés especulativo, né? Fica talvez difícil, que o senhor explicasse um pouco para a gente, como é que funciona isso? Como é que as eleições impactam, né, no mercado financeiro e também em relação ao mercado de câmbio? Sim, basicamente na conjuntura atual, né, o que o mercado financeiro está olhando para as eleições é principalmente a perspectiva para as reformas econômicas, né? Então, claramente, você tem um candidato mais à esquerda, que tem uma plataforma que é mais, eu diria, implica em maiores gastos fiscais, maiores despesas do setor público, então isso é pouco favorável para as reformas e pouco favorável para o equilíbrio fiscal. E, por outro lado, o candidato do PSL, que apresenta uma plataforma mais favorável às reformas econômicas, inclusive a previdenciária, tributária, dos gastos públicos, né? Então, o mercado olha para esses dois cenários e a probabilidade de cada um é monitorada ao longo do tempo, principalmente através das pesquisas. Então, alguns levantamentos na semana passada, pouco antes das eleições, né, apontavam para alguma chance discreta, né, de possibilidade de vitória no primeiro turno para o candidato do PSL. Mas eram pouquíssimos levantamentos, né? Se você pegar o agregado das pesquisas da semana passada e tirar uma média, né, das estimativas de voto, você chegaria numa distância entre os dois em torno de 10%, né? A distância observada não chegou a ser 10%, mas foi ali próxima disso, né? Então, se materializou esse cenário de um segundo turno a partir das pesquisas. Mas é aquele negócio, cada um tem um levantamento, né? E havia essa indicação discreta, bem pequena, de possibilidade de vitória no primeiro turno, mas não foi efetivada. Ou seja, para o mercado, o candidato preferido, de fato, é o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Em relação às costuras políticas, o mercado também vai acompanhando essas aproximações agora, nessas 3 semanas de eleições? Sim, sem dúvida. É um passo relevante nessa corrida para o segundo turno, né? Então, o que o mercado vai monitorar? Basicamente, é como vão se formar essas alianças, né? Então, em princípio, você tem uma ala mais de centro-esquerda, né, que certamente vai compor a base do PT. Eu digo Ciro Gomes, possivelmente a Rede, o Partido Verde, né?
Todos eles, inclusive, têm reuniões de executiva agendadas para essa semana já, né? E do lado mais à direita, digamos assim, já algumas manifestações foram observadas, né, por parte da Ana Amélia, né, vice do Alckmin, do PP. Ela sinalizou que vai apoiar Bolsonaro. Alguns políticos do próprio PSDB daqui de São Paulo também apontando esse apoio, né, ao candidato do PSL. E eu achei importante também o próprio Rodrigo Maia, né, que foi efetivado deputado, foi eleito novamente para mais um mandato. Ele também sinalizou algum apoio, né, à postura econômica, ao programa econômico do Bolsonaro. Então, tudo isso é importante, né, essas informações você monitorar em função desse, né, quanto maior o apoio, maior a chance de você ter um andamento da candidatura favorável, né? Perfeito, Daniel. Olha, muito obrigada, viu, pelas explicações, pela participação. Bom dia para você. Obrigado, André. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Nós ouvimos, portanto, o economista-chefe da DMI Group, Daniel Xavier, explicando para a gente, né, o impacto desse segundo turno, perspectivas para esse segundo turno aí, com o mercado financeiro reagindo de forma positiva à vantagem do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, sobre o adversário Fernando Haddad, do PT.